No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que na linguagem popular chamamos de broncas policiais, mas muito além disso, vamos falar de bandidos, bandoleiros que assolaram o norte do Paraná, sobretudo a região de Apucarana. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com o jornalista e pesquisador Ayrton Donizete, que é um grande entendedor deste assunto. Ayrton, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite e, assim, antecipadamente quero parabenizar a Tribuna, pelo trabalho que vem fazendo e fico muito surpreso até de chegar aqui, ver uma redação em plena atividade, um jornal sendo trabalhado. Isso é muito bom porque diante de tudo isso que se fala da imprensa, da crise da imprensa, do impresso e tal, mas a Tribuna está aí firme, mostrando talvez que há caminhos a percorrer. Sim, estamos vivos aí, resistindo aí com a informação. Ô Donizete, a gente vai falar hoje aqui sobre bandidos que marcaram a história aí, do jornalismo da nossa região, mas antes da gente entrar necessariamente em personagens como o Carne Seca, como o Diabo Loiro, Galo Cego e tantos outros, a gente precisa entender um pouco do contexto aqui dos primeiros anos, das primeiras décadas no norte do Paraná. Como que era os anos 50, os anos 40, os anos 60 aqui na nossa região? Então, o Paraná, na verdade, o norte do Paraná, ele foi assim uma dádiva, uma floresta intocável, os primeiros habitantes eram os índios que já estavam aqui, Há pesquisas que colocam pessoas aqui há 10 mil anos. 10 mil anos atrás, já existia gente aqui. Pesquisas da Cláudia Parelado, por exemplo, arqueóloga. Então existia já, que chamavam-se coletores, as populações cerâmicas e tal. Aí depois vieram os índios, que são mais conhecidos, os caigangues, os guaranis também em algumas regiões e tal. E aí sim, um pouco mais à frente, digamos aí em 1910, para lá um pouquinho, começaram a chegar os caboclos, os caboclos sutis, sim, que vieram do sul, passaram por Ortigueira, passaram por Apucarana, tiveram paradas em Apucarana. Os caboclos vieram do sul. E foram fazendo comunidades, Após os caboclos sutis, nós tivemos aí sim a colonização chamada colonização branca, o pioneiro branco que chegou aqui, o paulista. Isso começa quando? Na década de 1930? 20 já começou a chegar alguns, vieram primeiro os paulistas, os mineiros, e vieram também europeus para cá, depois. E então qual que era o objetivo? Era colonizar, a Companhia de Terra, a primeira, a Companhia de Terra Norte do Paraná, que foi um empreendimento oriundo dos ingleses, Eles... Foram os ingleses, então, a gente tem imagens, inclusive, da Companhia de Terras Norte do Paraná. Foram os ingleses. Foram os ingleses que vieram desbravar aqui. Existe um personagem, por exemplo, que é o Lord Lovat, que ele que fomentou Lovat virou até nome de cidade, Sim, foi Mandaguari, no começo. E ali em Cambará havia uma fazenda dos Lunardellis. Então o Lovat organizou uma comitiva na Inglaterra, que essa comitiva já vinha ao Brasil para fazer alguns tratados com o governo brasileiro, mas eles estavam a fim também de comprar terras. O interesse primeiro era o algodão, Eles vieram interessados nisso, porque eles trabalhavam na África com algodão, os ingleses. E eles chegaram ali em Cambará, na fazenda do Lunardelli, e queria comprar a fazenda dele, que era repleta de café. Só que ele não quis vender. Mas ele não quis vender, aí houve toda uma conversa, entre eles, foram lá para o salão de jogos da fazenda e tal, um jantar. Aí falou, olha, eu não vendo, mas se vocês forem um pouco mais à frente, vocês vão achar muita coisa, muita terra para comprar. Aí o Lovat fomentou a ideia e trouxe os ingleses. Aí mas quem que vendia essa terra? Era o governo? Eram terras devolutas, A quem pertencia? Como é que é esse contexto? Ao governo do Estado. Governo do Estado. Em princípio era do governo do Estado. Na verdade, essas terras aqui, elas vinham de um processo
de donos, mas ficou na mão do Estado, né? Então ele vendeu para a companhia. Tipo assim, quando deixou de ter o Império, isso passou para a mão do Estado? Porque até então era do Império. Não, era do imperador, né? Do Império, o imperador Dom Pedro II, né? As terras eram do Império, do Estado. Mas aí ele negociou com a companhia de terra, né? Passou essas terras, assim, um preço bem amigável, a companhia comprou e fez a negociação com os seus proprietários, foi colonizando da região, ali na divisa com São Paulo, até aqui, né, o noroeste do Paraná, tudo foi... E o que eles ganhavam com isso? Os caras compravam a terra barata e vendiam mais cara? Qual que é esse contexto aí? Não, eles ganhavam dinheiro, né, a companhia, né? Mas para fundar a cidade e tudo mais? E a intenção era colonizar. Aí depois que foram vendidas para os brasileiros também, né? Havia essa proposta, né, de você colonizar a região. E o inglês é muito... Ele tem assim uma paixão muito grande por trens, linha de ferro, né, de construir. E por ganhar dinheiro, né? E eles queriam construir aqui para montar. E começaram a fazer. Ah, então o que abriu aqui foi a linha do trem também. Foi. E qual que era o contexto nessa época? Porque a gente tem imagens passando ali também, a gente tem até anúncios que daí na época saíam nos jornais, chamando as pessoas para comprar terra aqui na região. O Claudinei está colocando ali, por exemplo, esse anúncio de 1943, já chamando as pessoas para virem para Londrina, né? E onde ficava a sede da companhia. Exato. Aí nós vamos entrar já nesse assunto do Diabo Loiro que você falou e do Carne Seca. Então, como é que funcionava, né? Havia, como está aquele cartaz lá, né? Anunciando, havia todo um contexto, né, de anunciar as vendas, até na Europa, inclusive, eles mandavam esses cartazes. Os imigrantes que vinham de navio para cá já ficavam sabendo do que tinha terra para vender no norte do Paraná. Ah, o cara embarcava no navio pro Brasil, já tinha nego panfletando ali para ele vir para cá. Europa, lá na Europa. Era um projeto da companhia. Mas aqui também, né? Os caras eram articulados mesmo. Articulado. Aí o que aconteceu? Esse norte do Paraná choveu de gente para comprar terra, para vir para cá. Era assim, o que a gente ouve é que era um formigueiro humano. Mandaguari, por exemplo, nos seus primórdios, ali no centro, que era uma cidadezinha bem pequena, quando a companhia mudou de Londrina para lá, aquilo ali virou um fervor. Tinha mais de 10 pensões por ali que acolhiam as pessoas. Então, como é que era feito? Esse livro aqui E era tudo gringo, tudo gente vindo de fora mesmo. De fora. Esse livro aqui, o Jacus e Picaretas, que é do historiador Ideu Manso Vieira, ele comenta bem, explica bem como é que é essa situação. Então, quem eram os Jacus? Os Jacus, que ele fala aqui, era aquelas pessoas interessadas em fazer a vida aqui, né? Um camarada que trabalhava na roça já, né? Ele queria comprar seu pedaço de terra, esse era o grande sonho. Então ele vindo para o norte do Paraná, quem que ele encontrava aqui? Os picaretas, né? Querendo vender a terra de qualquer jeito. Mas o picareta, ele era dono da terra ou era só... Não. A gente vendedor. É tipo o Zeca Urubu, né? Um malandrão ali, assim. Tá. Esse, talvez ele queria ter um lucro na venda, no negócio. Mas existia também... Picareta existe até hoje, né, Donizete? Sim. Aí começou a existir também esses bandidos, né, românticos da época. E dois que se destacaram foram o Carne Seca e o Diabo Loiro. Então, como é que eles faziam? Põe na tela, Claudinei, olha, o Diabo Loiro e o Carne Seca, a única foto que existe deles, né? A revista Estampa. Como é que eles faziam? Eles ficavam nos pontos de parada, nas rodoviárias, principalmente de Maringá e Londrina. Mas ficava nas outras também. Quando sabia que vinha lá os agentes... Então, naquele tempo, a pessoa comprava uma terra, vinha comprar terra, ele trazia o dinheiro vivo na mala. Era milhões de cruzeiros. Não tinha como fazer Pix, né? Nada. Não tinha banco assim para depositar. Então, ele trazia aquela mala cheia de dinheiro. Então, aquelas malas antigas, né, de papelão ainda e tal. Aí ele chegava ali e eles abordavam. Falava, olha, eu tenho um sítio aqui para você, mostrava foto, né, no cartão, em tal lugar, muito bom. E levava essa pessoa com um jipe, aí chegava num determinado lugar, já no mato lá, ele dava uma gravata na pessoa, um e o outro tomava a mala, e largava lá e desaparecia. E a pessoa ficava na mão ali. Só que isso não corria muito essa notícia para fora daqui. Então, o crime acontecia aqui, não tinha igual nós temos hoje, uma mídia, imprensa para divulgar, né? Ficava aqui. Lá, o pessoal lá de São Paulo, que vinha para cá, por exemplo, Curitiba, que vinha alguns, mas mais de São Paulo, não sabia.
continuava vindo. Então, às vezes, o cara podia cometer mais de um crime no mesmo dia ali, tranquilo. Eles ficavam ali cometendo esse tipo de crime, né? No começo. Sim, mas Diabo Loiro e Carne Seca, quem foram eles, afinal? Então, o Diabo Loiro, né? Ele é oriundo de uma prisão no estado de São Paulo. Ele foi preso e cumpria pena lá no Instituto Correcional da Ilha Anchieta, em Ubatuba, na época. E ele fugiu de lá. E ele tinha familiares em Londrina. A primeira vez que ele fugiu, ele não estava lá ainda, ele estava na penitenciária do Carandiru, em 1951. E ele foi preso aqui em Londrina. Então, ele veio à casa dos parentes, foi preso e voltou. Aí ele já falou, não vamos deixar mais ele no Carandiru, vamos levar ele para Ubatuba, que lá é a ilha e tal, vai ser mais difícil, né? Mas ele organizou outra rebelião lá e fugiu com mais 4, né? O nome deles é o Portuga, o Mascarado, o Baiano, Sete Dedos, Demônio Louro, toda essa turma. Aí ele fugiu de lá, novamente, nessa rebelião, né? Tem até alguns dados aqui, isso foi objeto até de muito estudo, sabe assim, né? Então 129 fugiram, 108 foram recapturados nessa fuga, 15 morreram, 15 morreram em confronto com a polícia e 6 fugiram mesmo. E entre esses 6 estava ele. Rapaz, então no meio de todas essas pessoas, só 6 fugiram e um desses 6 era ele. É, o Diabo Loiro. Aí ele veio para o norte do Paraná, porque ele tinha parente em Londrina, ressaltando que naquele tempo a polícia tinha muita dificuldade em se comunicar, né? A polícia de São Paulo não se comunicava com a polícia do Paraná, entendeu? Então não sabia se o cara estava aqui, se tinha ido para outro lugar. Os meios de transporte eram muito difíceis, né, de você chegar. Aí vindo para o Paraná, ele ficou aqui uns tempos, né, e encontrou o Carne Seca. O Carne Seca, ele era daqui da região mesmo. Ele se chamava Luiz Fernandes. Ah, o Carne Seca era aqui do norte do Paraná. Luiz Fernandes, E o Diabo Loiro era o Geraldo Fonseca de Souza. Isso tem uma reportagem muito interessante que foi feita na revista Estampa, porque não era só eles, né? Aí os dois, o que aconteceu? Eles formaram uma quadrilha assim, perigosa, que agia aqui no norte do Paraná. Então aí eles já não passaram mais a só cometer esse tipo de crime, de tomar mala e tal, eles começaram a fazer roubos. Não era assalto, não era sequestro. Começou só tomando mala de dinheiro dos jacus, né, como você falou. Aí depois foi se tornando mais violento. Então o que eles faziam? Era arrombamento. À noite eles iam em relojoarias, por exemplo, arrombavam o teto e entravam ali em Maringá, na Avenida Brasil, tinha, né, fechou agora. Eu li também que eles tinham, assim, eles eram muito violentos, que tinham um requinte de crueldade, inclusive muitos crimes que eles cometiam, já é desde essa época? Não. Como que essa questão da violência foi se desenvolvendo aí na trajetória deles? Eles começaram assim, né, depois, no fim, já quando eles foram presos lá, definitivamente, aí sim começou praticar alguns crimes com violência, mas no começo não era assim. Então eles fizeram muito arrombamento nessa relojaria de Maringá, que tinha ali no centro, arrombaram o teto, né, levaram o relógio e tal e tal. Aí com essa quadrilha eles atuavam em todo o norte do Paraná, inclusive aqui em Apucarana também, né? Tem o caso do Jeep, eles roubavam muitos Jeeps. Aí eles roubaram um Jeep em Arapongas e o Jeep estava sem gasolina quase, né? E eles entraram e vieram para Apucarana. Quando eles chegaram na entrada aqui de Apucarana, o Jeep acabou a gasolina. Aí não tinha como seguir viagem, porque a gasolina naquele tempo era muito difícil, né? Só tinha às vezes um posto e olha lá. Aí eles pegaram e largaram o Jeep, fugiram para o mato e escreveram um bilhete e deixaram dentro, assim, nós vamos voltar para buscar esse jipinho, que ele é muito bom e tal, e tal, e tal. Isso foi em Arapongas? Aqui já na entrada da cidade, de Apucarana. De Apucarana. Eles roubaram o Jeep em Arapongas e trouxeram até Apucarana. Até Apucarana. E deixaram um recado pro dono do Jeep? Deixaram. E isso está na revista Estampa, nessa matéria, que foi muito bem feita pelo Zitão, foi um grande jornalista de Maringá, João Antônio Correia Zitão. Ele retratou tudo isso na matéria, em 1967, quando foi o julgamento dos dois. E vem cá, eles moraram aqui em Apucarana, pelo menos um deles viveu aqui em Apucarana, né? Porque eu tenho um relato, inclusive, da filha de um senhor que alugou uma casa, salvo engano, pro Diabo Loiro, foi aqui em Apucarana? Ou foi o Carne Seca quem morou aqui? Carne Seca que morou aqui. O Carne Seca morou aqui. Morou. Porque eu também conheço relatos, uma vez ali na Pedra, os meninos, o pessoal que fica lá no terminal ali, relatando, tinha um senhor me contando que se lembra
de vê-los ali na Praça da Catedral, sempre ali na espreita, procurando algum jacu. Então eles também tinham ações aqui em Apucarana. E morou aqui em Apucarana o Carne Seca. Ele morou aqui e ele costumava frequentar muitas boates. Teve um tempo, Zonas, tá falando? Teve um tempo que Apucarana tinha suas boates ali na Gastão Vidigal, do lado ali do terminal, aquela rua descendo. Aquela rua paralela do terminal ali? E tinha muitas na saída, aqui na saída da cidade, indo para Londrina, frequentava à noite. À noite que o Carne Seca, ele tinha um lema, assim, que ele roubava, mas ele trabalhava. Ah, então ele era trabalhador, era bandido trabalhador. Ele vendia mel e vendia catuaba em litros na zona rural, durante o dia. Mas vendia mesmo, trabalhava. Vendia. E à noite ele saía, ia das boates, ou fazia algum arrombamento, alguma coisa. Então, ele sempre dizia isso, inclusive está nessa reportagem do Zitão, que ele fala lá que ele não vivia só do crime, né? Ele trabalhava também. Já o Diabo Loiro, não. Esse era só mesmo os arrombamentos. Esse era vagabundo mesmo, vamos dizer assim, né? E nessa época também era muito comum, como você está falando aí de boate, era muito comum esse negócio de homem estar numa casa noturna. Sim, as boates eram assim, um ponto de referência da cidade, né? Nós temos, por exemplo, a zona de Londrina, que foi uma das maiores do Brasil. Tem esse livro aqui do Edson Rhodes Leme, que é Noites Ilícitas, que fala sobre a Vila Matos. Vila Matos. Aquilo loucura, Claudinei, olha só. fomentava a cidade de Londrina. Ali vinha tudo quanto é tipo de gente que você possa imaginar, desde o governador do estado, empresários, bandidos, pistoleiros, jagunços. Todo mundo? Tudo. Até o governador ia na zona, você imagina? Só que era muito difícil, a briga nunca se dava no ambiente. Sempre quem quisesse fazer acerto fosse para fora. Ah, tinha isso também de fazer acerto. Tipo no Velho Oeste, assim, de marcar um duelo. Inclusive Maringá, teve a Vila Marumbi. Eu fiz uma entrevista com um frequentador lá, um levantamento de como é que foi e tal. Ele me contou que um dos lugares de mais respeito na vida disso, ele que falou. O Hilário, que foi escritor também em Maringá. Ele disse que era na zona, porque ninguém, assim, se respeitava um ao outro, sabe, dentro. E uma coisa interessante também é que a zona, ela era... O pessoal que vinha ali, eles traziam muitas armas. E na entrada da zona tinha um quarto só para você guardar a tua arma. Rapaz. Tanto que o pai da Eliane Pittman, que é o Booker Pittman, americano, excelente tocador de jazz, artista, ele ficou aqui 7 anos no norte do Paraná. Tocava na zona. Tocando nas boates. Tocando. Até nesse livro aqui tem um depoimento dele, no Noites Ilícitas, que ele fala o seguinte, que quando ele entrou lá e viu aquele quarto com aquelas armas, ele se assustou, falou, nem no Velho Oeste americano eu não vejo isso. Carabinas, pistolas, Winchester de toda espécie, tudo pendurado, você deixava lá e entrava, como se fosse um celular hoje. Naquele tempo não era só... E nessa época a arma também fazia parte da traia do dia a dia. Não era só a pessoa que tinha algum treveiro com a justiça, fosse um bandido, então qualquer um. Todo mundo tinha arma. Tinha arma. Rapaz. E aí nessa época a população vivia também amedrontada com nomes como Carne Seca, Diabo Loiro, Galo Cego. Esses dois aí, o Carne Seca e o Diabo Loiro, eles aterrorizaram o norte do Paraná. Por uma dupla assim que... Mas por que a fama deles correu assim de serem tão ruins? Porque você está contando aqui, ó, eles roubavam o cara que tinha saco de dinheiro, roubavam o jipe, deixava bilhete, mas por que a população tinha medo? Porque nos relatos que a gente encontra, a gente vê que o pessoal botava tramela nas portas, cadeado, se armava de toda forma que podia para se prevenir, para evitar qualquer contato com eles, né? Por que essa fama ficou assim tão pesada? Criou um mito, né? Eles criaram um mito na zona rural que o Diabo Loiro era matador, o Carne Seca. Mas não eram matadores? Era, mas não do jeito que foi fomentado, né? Foi criado. Eles que eram matadores de criança. De velha, estupradores. E aquilo ia passando de boca em boca, um falando pro outro. As pessoas, para dormir, pra você ter uma ideia, eles colocavam trava nas portas, nas janelas. Às vezes colocavam um monte de panelas
de alumínio, e amarrava um barbante, amarrava na porta. Caso abrisse, eles ouviam, né, pelo barulho. Sim, sim. Sabe? Então era um medo, era um terror, eles espalhavam o terror, assim, mas não era exatamente o que eles tanto faziam, era a fama deles. Mas, ô Donizete, você fala assim que não era tanto, mas a prisão deles e o julgamento foi por conta de um crime bárbaro contra uma mulher, aí né? teve, depois, mas no fim da carreira, eles praticaram alguns crimes, assim, violentos, né? Eles foram presos em Bela Vista do Paraíso, os dois. Eles estavam escondidos, né? A prisão foi em fim dos anos 50, 59, eu acho. Rapaz, faz tempo, hein? Aí o João Pereira, que é um radialista muito antigo de Maringá, ele mora em Maringá, mas na época ele morava em Mandaguaçu. Então ele me contou o seguinte, que a mulher dele estava no hospital no dia, e o Diabo Loiro e o Carne Seca estavam em Mandaguaçu. E o Carne Seca, coincidentemente, a mulher dele também estava internada lá, porque ele morava lá na cidade. Ele era casado? Era. Morava lá em Mandaguaçu. Morou em vários lugares no norte do Paraná. Aí ele, à noite, ele deve ter se comunicado com o Diabo Loiro e foram até lá e mataram uma enfermeira. Mas por quê? Simplesmente matou, a martelada. Abusaram dela? Matou a martelada, houve abuso. No hospital tinha um porão, mataram ela embaixo, nesse porão. A partir dali é que a coisa começou a pegar contra eles. Mas parece que foi um crime assim, onde eles não estavam roubando, não foi um latrocínio, foi Não. Um crime sexual, com requinte de crueldade? Também, aí isso que eu tô falando, no fim lá houve... Mas antes não teve disso? Não. Pelo menos o que No você começo, levantou, né? no que eu levantei. Parece que você tá falando que eles foram bonzinhos e só no final que ficou isso aí, Donizete? Houve uma progressão, Houve uma progressão de crime. Eles começaram a roubar. Aí foi indo. Igual os irmãos Oliveira. Toda quadrilha é assim, ela começa de uma forma assim, mais leve e vai aumentando. Sim, entendi. E pra gente poder depois ainda falar um pouquinho dos irmãos Oliveira antes de encerrar esse episódio, como se deu o desfecho daí dessa história do Carne Seca e do Diabo Loiro? Por causa desse crime, eles ficaram presos em Maringá e eles tinham que ser julgados em Mandaguaçu. Né? E o Arnaldo Rocco, na época, ele era motorista da prefeitura. Ele dirigia uma Kombi para o prefeito de Mandaguaçu. Você vê como é que era a coisa. A polícia nem tinha viatura para levá-los, porque o julgamento foi em Mandaguaçu. Aí o prefeito de Mandaguaçu mandou ele buscar os dois. Sem segurança, sem nada. Vai de Kombi lá e traz os caras aí. E aí chegou lá, ele me contou isso em entrevista. Eu fui na casa dele na época. E ele falou que foi muito bem tratado. Os dois tiveram assim, um respeito enorme com ele. Aí os dois foram sentados atrás e ele na frente. Mas sem algema, sem nada? Sem algema. Você tá louco? E como que eles não fugiram? Não fugiram. Você vê, é a época. É cada coisa, Claudinei. Como que vai entender uma coisa dessa, meu? Era a época. Eles... Não, os caras matou, roubou. Aí manda o motorista da prefeitura com a Kombi, leva os caras e tá tudo de boa. Não fugiram e trataram ele muito bem, só que ele ficou meio receoso. Mole. Aí ele me contou que durante todo o percurso ele olhava no retrovisor. Imagina, meu, cortando um prego lascado, cara. Foram pro julgamento em Mandaguaçu, foram julgados, pegaram 30 anos na penitenciária de Curitiba. Acabou o julgamento, eles pagaram um almoço pro juiz e para todos os envolvidos ali, polícia. Os condenados? O Carne Seca e o Diabo Loiro? Mas, Donizete, que história psicodélica, cara. Eles, tipo assim, vão sem estar algemado, não fogem, porque era um motorista de Kombi, eles estavam em dois, né? Não precisa nem ser assim, ter um porte, ter muita força, ser violento. Acho que nós dois, se tiver um aqui, a gente derruba, né? Vamos falar a verdade assim. Aí os caras não fogem, são julgados, condenados e ainda pagam o almoço para as autoridades. Mas já havia também, pelo que eu pesquisei, assim, nessa época, e havia um arrependimento deles. Eles estavam querendo a saída. Não tem uma história que parece que até um deles teria se convertido? Foi. Se tornou evangélico, exatamente, né? Então, aí foi assim, aí houve o julgamento, os policiais, os agentes do fórum, tudo, o juiz, foram lá no restaurante, os dois pagaram o almoço para todo mundo. E aí veio a viatura de Curitiba, com a captura, né, que se chamava, policial, e os levaram. Aí não veio a Kombi da prefeitura de Curitiba, daí veio uma viatura. E levaram eles lá no palácio. No governador? O Palácio do Iguaçu? O governador queria ver se realmente eles tinham sido capturados, julgados. Tudo. Rapaz. Pra
Você vê a fama que os caras chegaram a ter. Mas que Ficaram história... preso daí na penitenciária. Aí não dá para saber muito mais sobre eles. Só que Sim. anos, né, depois que eu fui fazer outra matéria sobre eles, uma outra época, eu conversei com o Ferrari Júnior, o saudoso Ferrari Júnior, que foi repórter policial em Maringá, trabalhou com esporte, muitos anos, né? E ele foi até deputado estadual. Aí ele me disse que um dia estava na rádio difusora, se não me engano, de Maringá. Aí apareceu, não, na Rádio Cultura, apareceu o Diabo Loiro com mulheres e filhos. Já tinha saído da penitenciária. Estava morando no Rio de Janeiro, retornou para Maringá, mas ia para o Mato Grosso. Aí, como eles conheciam o Ferrari Júnior, foi lá pedir uma passagem para chegar até Mato Grosso. Rapaz... Aí falou que já tinha deixado o crime, tinha se tornado evangélico, que não queria mais praticar o crime e tal. O Diabo Loiro. O Diabo Loiro, é. Aí ele seguiu. E o Carne Seca, é verdade que ele saiu da penitenciária e voltou pro crime? Ele não chegou, eu não tenho essa informação, se ele voltou ou não, porque é muito difícil, ainda não cheguei assim, a pesquisar o que aconteceu muito certo depois, sabe? Não posso dizer para você com certeza se voltou pro crime ou não. Isso eu não posso dizer. Mas ele cumpriu a pena junto com o Diabo Loiro e saiu. Mas depois também não houve assim falar mais de se praticou algum crime. Então, a informação que eu consegui levantar é que parece que ele até os anos 80 alguém tinha alguma informação dele na periferia de Curitiba. Sabe? E pra gente poder virar o assunto, tem um outro relato interessante que vai estar na matéria especial sobre esse podcast, que é de um morador de Apucarana, que o pai dele era taxista aqui em Apucarana, e um dia o Carne Seca contratou uma corrida, e o cara não sabia, o taxista não sabia, pois o homem foi daqui a Londrina, dirigindo pro Carne Seca, e disse que foi super bem tratado, como você tá falando, foi um homem muito cordial, que tratou muito bem, e que assim que ele botou o cara dentro do carro, ele viu que era o Carne Seca, e foi, lógico, morrendo de medo de morrer, mas... Foi paga a corrida certinho, diz que aconteceu tudo certo. Isso é interessante, como que os caras eram bandidos, né? E ao mesmo tempo tinham um certo cavalheirismo, certa postura. Por exemplo, não tô aqui pra roubar, então não vou te roubar, não vou mexer com você, né? E agora também olhou pra enfermeira lá, fizeram o que fizeram, matou ela com martelada, né? Tem a história também dos dois em Astorga, que tinha, tá na matéria isso da estampa que eu vi. Vários meninos brincando num lugar. E esses meninos que estavam com a mãe, e a mãe estava com a compra que ela havia feito ali. Aí os dois chegaram, fugindo da polícia e tal, e chegaram nela e viram que ela tinha litros de gasosa, antigamente, tal da gasosa, né? Tal. Gasosa é a tubaína, né? Pediram para ela encarecidamente se ela arrumava alguma coisa para eles comerem, que ela estava próximo da casa, aí ela arrumou para eles, foram embora, mas não fizeram nada, agradeceram, tudo. Rapaz, que louco. Ô, Donizete, pra gente poder fechar também, nós tivemos uma outra leva de bandidos, que daí a gente já pega numa época mais recente, que daí já entra com mais violência, né? E você também já pesquisou, até já entrevistou, né? Os irmãos Oliveira, que tem um envolvimento ali desde o maior sequestro da história do Paraná até um dos mais repercutidos no Brasil, com gente famosa envolvida, né? Afinal, pra gente poder, assim, ser bem sucinto, quem foi ou quem é a família Oliveira? Então, a família Oliveira, eu tive, assim, por dizer assim, o prazer, eu gostei de fazer a matéria, né, que foi um especial que eu fiz pro Jornal O Diário de Maringá, em 2002. Saudoso Diário. Já foi concorrente aqui um dia. Fiquei 2 meses. Já foi. 2 meses fazendo uma pesquisa para saber quem era, porque a intenção do editor na época era, falava-se muito dos Oliveiras, mas não se sabia quem era, qual a origem, né? Como é que eles chegaram àquela situação toda, naquele nível, né, de bandidagem, de assalto a bancos, a extorsão e tal, daí para frente. Aí eu fui a Cianorte, no distrito de Vidigal, né, eles eram lá de Vidigal, e para encurtar assim, né, a história é longa, mas eu vou resumir, o pai deles era o seu Quintino e a mãe era a Dona Oda. E eles eram meninos, moleques, são 11 irmãos, né? Houve uma encrenca lá um dia, em Vidigal, era uma rivalidade que havia ali entre duas famílias, Oliveira e Pereira, né? Então houve essa encrenca, e aí ficou-se aquele clima, tudo aí. Um dia tinha uma quermesse lá, uma festa popular, o seu Quintino foi a essa festa, e um dos Pereiras estava lá e quis, né, viu o seu Quintino, já quis
chamar a atenção e tal, formar uma confusão. E aí os Pereira juntaram lá, arrancaram o balaústre e mataram o seu Quintino a paulada. Né? Era o pai dos Oliveira. Pai dos Oliveira, o velho. Isso foi em 74. A partir daí começou tudo. Aí a mãe pegou e falou assim, olha, chamou os filhos, passaram-se uns meses, e falou assim, ou vocês honram a morte do pai, ou eu vou vestir a calça de vocês e vou lá honrar a dona Oda. Dona Oda. Aí o Manuel, que era o mais velho, trabalhava na prefeitura de Maringá, era motorista de criança, nunca tinha feito nada, um cara super confiável e tal. Aí o Manuel foi lá e entregou a chave na prefeitura de Maringá. E falou, a partir de hoje não trabalho mais. Aí começou a perseguição e tal. E num dia foram vingar a morte do pai. Foram. Aí teve uma tocaia um dia, de Vidigal a Cianorte, acho que dá uns 15 quilômetros, né, o distrito ali, passando por uma mata, assim, numa curva que está lá até hoje. Na época que eu fui lá, ainda tinha os sinais dos tiros ainda, nas árvores. Aí cercaram a família o Pereira, que vinha vindo, mataram esse delegado, que era a calça curta do Pereira, que foi o estopim lá da briga, mataram o motorista, mataram os 4. Aí começou. Aí eles entraram pro crime de vez. Que louco, começou então tipo uma briga, tipo lá nos Estados Unidos dos Hatfield e os McCoy, né, uma briga de família. E aí pra gente poder fechar, foi culminar que eles sequestraram o Tolardo, né, empresário de Maringá, que foi aquele sequestro que teve um desfecho aqui em Cambira, que inclusive teve um prefeito que se ofereceu pra trocar com os reféns, né? O Zé Scarpellini foi lá na época. Mas foi muito... Esse sequestro também, a gente vai abordar ele num outro momento. E eles também sequestraram o irmão do Zezé de Camargo e Luciano. O G. Aronso, da loja Aronso, foram vários. Eles fizeram vários sequestros. Isso nos anos 80 e anos 90 já, né? Em Cianorte, por exemplo, na época tinha vários fazendeiros naquela região do Moarama, que eles faziam extorsão. Falavam, se você não me der tanto, eu vou matar a família. Então, eles, no auge deles, na época, eles arrecadavam 1 milhão por mês. Rapaz, se eles fossem atuais, hoje eles iam estar fazendo isso pela internet, né? Sem estar batendo nos outros. A gente dá notícia todo dia, Donizete, dos caras que começam a conversar ali com a mulher, trocam uma ideinha, dali a pouco chegou outro no zap ali, ó. Se você não me mandar um pix aí, eu vou te matar, vou te pegar. Antigamente era pessoalmente, hein, Claudinei? O negócio era doido. Tinha o Manuel, que era o chefão, o Moacir, que cortou a orelha lá do irmão do Zezé de Camargo, que é o que tá preso, pegou Ele mais... tá preso ainda? Nunca mais sai, pegou mais de 600 anos de cadeia. Vai mexer com o famoso, velho. Dá só 30, mas o advogado falou pra mim dele, quando eu entrevistei na época, falou assim, eu só vou lá pra amenizar a coisa, pra eles não baterem nele, entendeu? Não tem como tirar mais. Entendi. Ele tá em Taubaté, segurança máxima. Tá certo. E esses foram alguns dos bandidos que marcaram a história aqui. Década de 50, né, 60, depois os Oliveira na década de 80. Foi mudando, né? Frente, né? Aí... É que também, hoje em dia, não existe muito isso mais do bandido famoso, né, o Donizete? Hoje o bandido é só mais um bandido, só mais uma notícia policial. O historiador Eric Robesbal escreveu aquele livro, né, Bandido, né, onde ele fala lá até do Lampião, né, vários outros bandidos famosos pelo mundo. Então foram épocas, porque a polícia estava muito despreparada, não tinha estrutura, armamento, então criavam mitos. E a imprensa também foi também evoluindo, né? Porque... Sim, foi divulgando, né? Por exemplo, essa época que você tá falando aí do Carne Seca, do Diabo Loiro, também é a época do Bandido da Luz Vermelha? Que foi acho que o mais famoso, São né, Paulo, dessa época. Porque ele era urbano, né? Ele era um bandido... atuava lá. Sim, de uma questão de área urbana. Que demorou pra ele morrer, né? Morreu mais recente. Diabo Loiro também, se você for pesquisar, tem alguns outros pelo Brasil. Sim, é até importante da gente frisar isso aqui no episódio. O Diabo Loiro que nós estamos falando é o que atuou aqui no norte do Paraná, né? Aqui na região de Apucarana, Maringá, Londrina. Mas se você for pra São Paulo, tem outro Diabo Loiro. Rio de Janeiro tem vários Diabo Loiro, né? Pelo Brasil todo. Porque teve um jogador também que teve essa alcunha. Samarone, do Fluminense. Que foi o Diabo Loiro, né? Diz que o cara era o diabo mesmo na bola, 70, né? Então, a quadrilha deles era o Bastião Branco, a Dona Ditinha, que era muito feroz. Ela era chefe? Era chefe, andava com metralhadora, inclusive, na época. A velha da Bastião Careca, Bastião Minhoca. Outro perigosíssimo. Os nomes são perigosíssimo era o Anjinho. Anjinho. Que era um cara magrinho, loirinho, muito calmo, ninguém falava nada, mas era um cara perigoso. Caxambu, Bastião Louco, fazia parte da quadrilha. Rapaz, essa era a quadrilha do Diabo Loiro do Sete Dedos também. 7 Dedos. Aí eles formaram essa quadrilha e começaram a agir. Mas não é assim igual hoje, por exemplo, eles chegavam e sequestravam as pessoas, não. Hoje em dia não não tinha sequestro. Hoje não havia sequestro, era arrombamento. Eles planejavam, falavam, vamos arrombar a relojoaria. Era muito relojoaria que eles assaltavam.
Vamos arrombar a relojaria de Rolândia, ou de, sei lá, de Londrina. A casa tal tá vendendo muito lá, tem muito dinheiro no caixa que ficava, às vezes não depositava, vamos lá. Tá certo. Ô Donizete, assim, a gente vai fechando esse episódio aqui e já quero te agradecer por ter trazido tanta informação pra gente, que o nosso objetivo aqui é registrar a história também, que é inclusive uma história que você é, eu acho que o maior pesquisador desse tema, e a gente tem hoje mais um conteúdo entrando na internet, né, para sempre, registrando essa questão que é muito interessante e é muito importante que as pessoas conheçam a história, até mesmo para que ela não se repita, né? Porque a gente está falando de uma época aqui onde pessoas que cometiam atrocidades criavam fama, e não era pouca, e aterrorizavam demais o imaginário popular. Tem alguma coisa que eu não perguntei aqui, algum assunto que nós não abordamos, que você acha que era legal para colocar aqui no fim? Não, só agradeço, né, a participação, acho que foi bacana a gente fazer essa exposição, né? Logicamente é um assunto muito amplo, tem muito mais coisas, se você for falar mesmo, são vários episódios, na verdade. Sim. Tem muitos detalhes. E tem muito para ser levantado ainda nas pesquisas, né? Meu objetivo, não vou fazer isso agora, mas já estou colhendo material, é escrever um livro sobre os dois, o Diabo Loiro e o Carne Seca, Puxa, futuramente. Cara, faça. E avisa a gente pra gente noticiar aqui, viu? No Treino Online. E também, o dia que você quiser, também eu tenho um assunto muito bom, que são os caboclos sutis, né? Que eu falei lá no começo. Que é um assunto que eu pesquiso, inclusive, no meu doutorado. Poxa, que legal. Nós vamos sim. Os caboclos sutis que também fizeram parte da história de Apucarana. Do norte do Paraná. Todo o norte do Paraná, né? Que você também é hoje um dos poucos pesquisadores que trabalham com esse tema, Estamos né? já com uma pesquisa de 10 anos, já bastante adiantada. Rapaz, e quem quiser acompanhar isso, como que faz para poder acompanhar o seu trabalho? Você tem blog, tá lá nas redes sociais, como é que faz? Eu tenho meu blog, né? Só colocar lá Donizete, repórter Andarilho. Repórter Andarilho. Já entendeu porque o cara é meu amigo, não? E a gente traz lá reportagens e tal. E esse assunto, de vez em quando, eu falo dele lá. Põe um artigo, alguma coisa. Legal, cara. Legal. E eu sempre tô bebendo da sua fonte de informações lá para os nossos especiais aqui. Muito obrigado, Donizete. Obrigado, meu. Satisfação aqui recebê-lo.